Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast CV na Prática. Eu, Fábio Garcês, um dos fundadores do CV CRM, como sempre, muito feliz em trazer nesse podcast pessoas para a gente bater um papo sobre tecnologia, sobre inovação, sobre o mercado imobiliário. E hoje o tema é o tema que é o tema da vez sempre, que é a inteligência artificial e mais do que isso, é o marketing, vendas, inteligência artificial aplicada. E para isso, nosso time chegou e convidou Michele Miller, uma das maiores educadoras em marketing imobiliário do país, tem mais de 10 anos de vivência, é empresária, escritora, palestrante, tanto aqui no Brasil como em outros países, e usa sua expertise em design, publicidade e gestão comercial para criar estratégias que realmente geram conexão e focando no mercado imobiliário. Já palestrou aí no Connect, no Construção e em outros lugares. Mas, Michele, nada melhor do que você contar um pouquinho da sua história. Primeiro, eu quero agradecer sua presença aqui no nosso bate-papo do podcast CV na Prática. Que legal. Eu quero agradecer muito vocês, ao time também que entrou em contato comigo. Quando eu entrei em contato, fiquei super feliz. Eu já tenho vivência com CV. Eu falei, que coisa gostosa, né? Quando a gente consegue se conectar com ferramentas que a gente trabalha e já trabalhou. Então, é muito legal isso. E admiro muito o trabalho de vocês, de todas as pontas que vocês atuam. E do quanto vocês contribuem com o mercado imobiliário, no fundo é sobre isso, né? Então, conectar com gente que faz a mesma coisa que a gente, claro, de uma outra maneira, mas é muito gostoso. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E eu sei que vocês gostam muito de dividir conhecimento também, então a gente está na mesma pegada, né? Então, muito obrigada pela oportunidade. E bora lá levar muita informação importante na prática, né? Que dê para a galera que vai assistir esse material usar isso de uma maneira positiva, que traga, e vocês pautam muito isso, né? Que traga venda, que traga resultado para o ano deles, né? Fazer aí 2026 o melhor ano do imobiliário da vida da galera. Perfeito, Michele. Você falando aí, eu estou pensando aqui, cara, o quanto a gente é apaixonado por nosso negócio. As pessoas falam, tem que ter uma disciplina de gravar podcast, gerar conteúdo. E a gente aqui que mexe com tecnologia, atendimento, cliente, crescimento, software, máquina. E Fábio, onde é que você arranja tempo? Eu digo, arranja tempo para aprender, para escutar, para trocar experiência. Eu acho que aí sim a gente faz o nosso propósito. Perfeito. Mas, Michele, antes de a gente ir para o assunto específico, falei um pouquinho da sua história, mas conta um pouquinho da sua história. Por que você entrou no mercado imobiliário? Boa. E o que tanto te fascina? Boa, você falou muito bem, né? Eu tô há 10 anos, justamente o mês passado, fez 10 anos. Eu comecei em janeiro de 2016, então fez 22 de janeiro, fez 10 anos de mercado imobiliário. E nessa caminhada eu comecei numa construtora, numa incorporadora, né? Eu era estagiária de publicidade é a minha segunda faculdade. E aí eu comecei no setor de marketing, né? Na época, 2016, né? A gente já tinha lead acontecendo, já tinha campanhas funcionando no mercado imobiliário. Mas a coisa ainda gatinhava um pouco, né? Ainda não estava como é hoje, assim, há 10 anos atrás. Parece pouco tempo, mas para o mercado imobiliário isso é subjetivo, né? Então, eu comecei na parte de tráfego pago, né? E acompanhando um pouco da pré-venda, assim. E a gente tinha um gargalo, né? Ali a gente levava os leads para os corretores, para a house da construtora, mas esses leads não convertiam. E aí foi quando eu pedi autorização do gestor comercial e acompanhamento dele para atender um lead. Então ele foi comigo, né? Foi comigo para o empreendimento e eu atendi o lead, fechei a venda junto com ele. A gente fez a venda juntos. E vendi de novo e fui campeã de vendas do empreendimento. Daí na época me tornei corretora. E depois me tornei gestora comercial. E foi aí que eu conheci o CV, tá? Então é por isso, porque eu já estive na parte da gestão. E não existe, né, gestão sem CRM, isso é impossível, gente. Então aí eu tive essa vivência, depois fui trabalhar com médio padrão e deixei, não que eu não tenha ocupado a parte do marketing, mas eu fiz especialização na área comercial de incorporadora. E aí, quando vocês vierem conversar comigo pra gente conversar sobre, por isso que conversar sobre CRM vai fazer muito sentido. Porque eu também já tive do lado da gestão comercial, da incorporadora, então, poxa vida, como isso faz diferença, tá? Mas aí depois a marketing me picou de novo, aí eu abri a minha agência, né, a minha agência de marketing, e hoje eu ajudo, né, a gente teve sucesso de vendas, a gente torrou empreendimentos que estavam empacados com as construtoras, com alguns métodos, e aí as imobiliárias começaram a bater na minha porta, vem aqui ensinar a gente, como é que você fez lá no produto tal. E aí eu comecei a dar uns pequenos treinamentos e vi que tinha uma dor grande também de
ajudá-los a vender melhor, não só dentro da própria incorporadora, mas a abrir esse conhecimento. Aí abri a agência e a parte do educacional, e aí de 2021, 22 para frente, eu não mais trabalhei com gestão comercial em loco de uma única empresa, né? Aí empreender, né? Aí fui para a parte das palestras, fui para a parte de arrumar esses treinamentos para servir na vida dessas imobiliárias incorporadoras e abri uma agência onde hoje ela ainda existe, atua, né? Com empresas do Brasil e fora delas, ajudando justamente, né, nos processos de marketing, gestão e organizando esse processo para que a pessoa certa chegue até essa imobiliária, essa incorporadora e permaneça, né, ali, né, que ela fique ali, que ela se relacione com essa incorporadora e que vire um relacionamento para sempre. Então, esse hoje é o meu grande trabalho. A parte das palestras e tal, eu sempre falo que é uma consequência boa. Né? Não é Sim. o meu grande objetivo, né? Eu sei que vocês também, né? Não é uma coisa que a gente pensa, né? Ah, não, eu quero palestrar. Não, graças a Deus é uma consequência muito boa de um trabalho ali feito, né? Há 10 anos. Então, em resumo, tá, gente? É isso, assim. Mas para trazer, não, eu realmente vendi, trabalhei inclusive 2 anos com locação também, locação comercial. Então, fiquei na ponta de venda e locação e observei muita coisa, assim. Então, esse papo vai ser bem legal, tá? Vai dar para trazer bastante coisa, marketing CRM, marketing comercial. Então, vai ser bem bacana. Show de bola. Então, começando aqui para o marketing, Michele, vamos pensar o seguinte. Mais do que nunca, a gente está no momento das atenções, né? Do digital, de tudo. E que a criatividade, né? Que os collabs, né? Precisa ser muito mais do que estratégica, né? Como é que a gente pode aí cada vez mais parar, não apenas só de postar, mas começar a usar um dado de mercado, um dado de CRM para criar conteúdo que traz resultado? Perfeito. E o resultado é o quê? É geração de MQL ou é um engajamento que no final, naturalmente e organicamente, gerará algum negócio? Perfeito. Nossa, muito bom, muito bom. Vamos falar então, né, da questão de onde o conteúdo nasce, né? Essa questão de criação de conteúdo, ele acaba em algum momento sendo uma dor para o incorporador, para o dono de imobiliário, para toda a cadeia que depende, né, da rede social. Afinal de contas, ela é uma máquina de geração de relacionamento, né? Se não a maior orgânica hoje. Então, é muito importante a gente alinhar que, né, o conteúdo, ele hoje em dia, a galera pensa que o conteúdo nasce no marketing, mas o conteúdo não deveria nascer do marketing, ele deveria nascer dos dados, né? Ele deveria nascer de uma colheita de, obviamente, cultura e valores da empresa, que tem que estar impressos, né? Hoje é muito comum a gente ver na vivência das incorporadoras, as incorporadoras se abrindo para mostrar o que elas são, os seus valores, aquilo que elas acreditam, aquilo que elas entregam, e aí aqueles que se conectam com eles logo viram relacionamento de compra e venda. Mas também uma conexão entre o conteúdo tem que ser uma grande conexão entre o marketing comercial, eu acredito fielmente nisso, e também com os dados, porque, por exemplo, vamos falar agora, por exemplo, dos dados do CRM, dados demográficos. Né? Hoje uma incorporadora tem, por exemplo, assim, se ela é especialista numa certa região de uma cidade, ela tem dados para olhar, por exemplo, no teu último empreendimento naquela região, quem eram aquelas pessoas. Que idade elas tinham, de que bairro elas tiveram, elas já moravam no bairro, elas não moravam, né? Tem até uma ação muito bacana, vai entrar bem nessa parte que você comentou. Por exemplo, né? Você vai trazer conteúdos ali pro teu feed, né? Pro teu Instagram, pro teu TikTok, seja qual for, pro teu YouTube, né? Da incorporadora, por exemplo. Conteúdos conectados com a persona que você tem traçado pro teu produto. Então, como que você vai traçar essa persona, né? Porque às vezes acontece, né? Pô, começa a chegar o lead não tá batendo, não é perfil, nossa, ou às vezes assim, fizemos um vídeo, tem super engajamento, mas não converte venda, não tem venda através do Instagram, não tem venda no orgânico. Por que isso não acontece? Muito provavelmente porque o conteúdo não está alinhado com a persona do produto. Né? Só que esse dado da persona do produto, às vezes já mora, eu sempre falo, né? Até sempre reforço, a sua próxima, né, venda, ela talvez nem esteja no Instagram. Ela tá no teu CRM, ela tá já dentro do teu banco de relacionamento. E eu não tô falando, gente, nem do lead, até da própria informação. Então, faixa de renda real dos compradores do teu produto. Dado demográfico é riquíssimo, né, o CRM te dá esse dado. Motivo de perda do cliente, por que o cliente não quis fechar com você, o que aconteceu nessa trajetória, e isso deveria virar conteúdo. Então, por isso que eu digo que o conteúdo ele não nasce necessariamente no marketing, né? Ele nasce de uma junção que eu gosto muito de reforçar, que é
cultura da empresa, que acho que a incorporadora tem que reforçar a cultura da empresa no feed, porque os clientes vão se conectar com os valores deles. Feedback comercial de perda e dado demográfico e dado em si, né? A gente ter esses dados e a nossa rede social ser um facilitador de fechamento de negócios. Aí Pode falar. Você falou uma coisa, Michele, assim, legal, e assim, no final, mais do que nunca, assim, a gente está no momento das atenções, o storytelling é importante. Perfeito. E aí, como você falou, dado, cara, eu consigo saber quem comprou o imóvel, algumas histórias de sucesso, como também aqueles de insucesso que não adquiriu. Eu sempre gosto de dizer para os nossos clientes que, cara, de 25% a 30% do seu próximo empreendimento poderá estar o CAC lá embaixo, o custo de aquisição de cliente, porque pode estar dentro do seu CRM. Perfeito. Aí ele basta fazer o quê? Você ter tudo alimentado dos empreendimentos anteriores. Utilizar não só o dado, mas a informação que gera esse dado na palma de sua mão para você criar as estratégias, né? Perfeito. Perfeito, exatamente isso. E aí a gente fala sempre, né, a galera que fica marketing comercial, a gente fala que o dado é poder, né? Dados são poder de fato, assim, né? Então você não vai lá lançar um próximo empreendimento, um estudo no achismo, não, eu acho que na região vai ficar muito legal esse produto. Ou vamos lançar uma campanha em parceria com fulano, com ciclano, uma campanha de marketing com tal marca. Então, assim, você não vai mais trabalhar gastando verba do seu marketing, justamente até verba de execução de um post, execução de uma campanha para a incorporadora, por exemplo, achando que, né, você vai direto na dor, sabendo que a chance de sucesso é muito maior. Só que você falou uma coisa muito real. Precisa ter um controle e organização desses dados. Precisa ter. Porque, né, quem tem isso, hoje os grandes nomes do nosso mercado, eles jogam esse jogo. Né? É um outro jogo, sabe? Eu brinco que é jogo de gente grande, e esse gente grande não é nem tamanho da incorporadora, não, tá? O jogo de gente grande já estão jogando com os dados há muito tempo. Então eu falo assim, ó, você precisa começar, fala assim pra eles, sabe? Você precisa começar pra ontem fazer isso, se você quiser que a sua empresa dure pra sempre, venda pra sempre. Então a gente sempre fala sobre isso. Michele, tem o jargão que você fala, não é questão, antigamente, veja, já tem alguns cabelos brancos, né? Quando a gente começou com empresas digitais, nosso negócio começou há 25 anos com a solução digital de sites imobiliários, depois nasceu o CV há 14 anos, e a gente teve vários ciclos, né, na conscientização do consumidor e do empreendedor. O primeiro deles é desistir o dígito. O segundo deles é evangelizar a importância do dígito. Depois é conscientizar a utilização do CRM. Hoje, o que a gente sempre fala, não é uma questão de necessidade, é uma questão de não mortalidade. A gente não discute mais, não discute mais ter ou não ter software CRM e nem discute mais inteligência artificial, que a gente fala mais. A gente discute como a gente se tornar mais eficiente. Aí nessa linha eu te pergunto, cara, muitas coisas também das estratégias de copy, até de neuromarketing de forma geral, muitas vezes gera muito lead, aí gera uma expectativa que o lead não é bom, é frio. Sim. Né? Aí, tanto do corretor, imobiliário, o próprio incorporador. Qual é a sua leitura? Eu acho que essa conexão, você falou uma coisa muito bem, né? A conexão do neuromarketing com a copy e essa jornada do cliente, né? Eu acho que o ouro, eu tenho certeza que o ouro mora no esmiuçar a jornada. Número 1, né, que essa incorporadora, essa imobiliária, eles precisam ter um conhecimento muito grande sobre quem precisa daquilo que ele vende, né? Quem é essa pessoa, né? E não tem como você falou de neuromarketing, tem como não pensar na pessoa que precisa daquilo que você vende como produto imobiliário, né? Então, as pessoas, elas não compram o apartamento em si. Eu sei que esse jargão é tão chato. Às vezes a gente fala as pessoas não compram apartamento, elas compram, né? A gente fica, de novo isso, né? Mas isso é muito real. Elas compram aquilo que elas precisam. Elas compram uma necessidade, né? O neuromarketing, ele mora aí. Até eu tô finalizando esse ano a especialização em neurociência. E aí, justamente, as pessoas compram o que elas precisam, qual é a necessidade que elas têm daquele imóvel, né? Então, não é só teto, às vezes, dependendo do ticket, né, que o incorporador vende, às vezes ele tá vendendo autorrealização, às vezes ele está vendendo status, às vezes ele está vendendo... Às vezes, sim, ele está vendendo a saída do aluguel. Então, o que ele está vendendo para essa pessoa por trás da jornada? Isso é muito importante. E o impacto emocional que isso tem
na vida dele. Então, você falou muito bem, né? Acho que até agora sobre essa questão da produção de conteúdo, da produção de copy, da questão de storytelling, porque a gente acha que a venda é racional, mas a decisão de venda ela é emocional. Ela é emocional e é justificada pelo racional, né? A gente toma a decisão emocionalmente e justifica com o racional. Então, o quanto esse incorporador conhece esse cliente? Eu sei que vai parecer repetitivo, a gente vai ficar voltando pro dado e pro CRM o tempo inteiro, mas quanto você conhece desse teu cliente, ou teu futuro cliente? Quanto você tem de dado para você ter conhecimento sobre ele, sobre o que ele precisa, para mais uma vez você acertar nessa questão de copy e de storytelling e você conectar com a pessoa que precisa do que você faz. Acho que é aí que mora a riqueza, né? Por que existe uma grande frustração em relação a isso, né? A aquisição de clientes e oportunidades, né? Vamos falar oportunidade para o cliente depois que já fechou, mas por que existe essa frustração, né? Porque muitas vezes você está comunicando no teu storytelling, na tua copy, algo que não é aquilo que o teu produto faz. Então, vamos dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, o teu produto, ele é para um perfil de casal, né? Já bem né? Um perfil financeiramente bem definido e tudo e tal. E você tá lá dele colocar uma comunicação sobre festa na área gourmet, sobre... Entendeu? Você tá fazendo uma narrativa totalmente diferente daquilo que o teu cliente precisa. Então, a copy, ela precisa falar com a ansiedade do público. O que ele quer? O que ele está precisando? Precisa ter essa reflexão muito forte sobre o que é, né? O dado, ele vai orientar a comunicação. Acho que essa é a frase-chave para a resposta da tua pergunta. O dado vai orientar a comunicação e a comunicação vai orientar a decisão. Acho que essas as duas frases que vão, né? Pequenininhas, mas tão grandes em importância. O dado orienta a comunicação e a comunicação orienta a decisão, sabe? Acho que esses... E no final, orienta a decisão e pós isso terá mais dado e informação para ver se aquela análise e aquela publicação faz sentido. Então, sendo retroalimentado, né? Perfeito. Agora você falou um negócio muito de tráfego pago, aí eu vou criar uma conexão agora com inteligência artificial que não tem como, né? Boa. Porque assim, a gente falou aí da questão do conteúdo, utilizando dados, CRM, e hoje a gente talvez tinha uma dificuldade muito grande até de ter tempo para analisar o dado, de definir e decidir o storytelling, utilizando qualquer tipo de metodologia para aplicar. A inteligência artificial vem para otimizar e muito isso, né? Porque você pega seu dado, joga para qualquer IA, eu estou fazendo IA nativa, não estou falando nenhuma coisa totalmente LLM evoluída, e ela já vai sugerir os conteúdos com maior engajamento, mais movimento, mas tem uma coisa chamada cultura, ou melhor, mindset. A gente ainda não tem a cultura, o mindset, dizer, cara, antes de pensar, que a gente chama o manifesto aqui, tá, Michele, de AI First. Então, antes de eu fazer, cara, eu quero fazer um storytelling, um roteiro, um pensamento, eu vou primeiro conversar com a IA e sugerir, perguntar, entender e pedir para ela. Como é que está sendo a aplicabilidade no seu dia a dia da agência com a inteligência artificial para essa geração de conteúdo? Que legal. Nossa, muito, muito, muito importante essa tua fala. Até a gente fez há pouco tempo atrás uma imersão de IA para corretores de imóveis justamente por causa dessa necessidade que a gente percebeu de auxiliá-los a um uso da IA mais estratégico, né? E a gente fala muito, assim, do profissional do mercado imobiliário como um estrategista, isso seja qualquer pontinha ali, né? Seja você um dono de incorporadora, seja você um dono de imobiliária, seja, né? Qualquer um deles, um estrategista do seu próprio negócio. E aí, você falou, né, na questão da IA, e a gente ter a inteligência artificial, e eu faço uso dela o tempo inteiro, né, para tráfego, para criação de conteúdo, para geração de tráfego, tanto orgânico quanto pago. Mas a inteligência artificial, ela não vai ser efetiva como poderia, isso eu reforço o tempo inteiro, quando você não leva um dado para ela, né? Trabalhar naquele dado. Aí que tá, né? Eu acho que a parte do uso genérico da IA, isso é uma consciência que eu tenho tentado levar. Você fez uma pergunta de como que eu tô enxergando isso. Então, a consciência que eu tenho tentado levar nas minhas formações e sempre que eu falo sobre IA o uso genérico da IA, ele é perigoso, né? Você não trazer um dado para essa inteligência artificial, você não trazer uma informação, você não contextualizar para obter uma informação de volta, vai começar a se tornar perigoso no sentido de, você vai replicar uma informação sem base,
né? Então, assim, né, trago bastante essa consciência, porque existe ainda um uso muito genérico da IA, né? Um uso frio dela, sem um contexto. Então, eu sempre aconselho, né, quem está usando, olha, traz um contexto para ela, traz um dado, traz uma informação, tira aquilo, né, tenta tirar um pouco daqui, né, e colocar ali para dentro da IA, para ela ser de fato uma ajudadora, e ela é, né, muito eficiente. Da mesma forma como no tráfego pago hoje, ela é uma ferramenta maravilhosíssima de otimização, né? A gente faz toda a otimização com base em dados, então ela faz essa leitura de uma maneira maravilhosa, mas, mais uma vez, né, precisa ter uma base de dados, e essa base de dados, né, ela pode ser de várias maneiras, né? Então, aí, desde a parte mais básica para a criação de conteúdo, você perguntar hoje genericamente para uma IA simples, ali qualquer chat, né, no ChatGPT, vamos falar da forma mais simples de uso, você simplesmente fazer uma pergunta sem contexto, eu até desafio quem for assistir, depois quem for assistir esse conteúdo, eu desafio a fazer uma pergunta sem fazer nenhum contexto antes, né? Fazer uma pergunta ali sobre o seu nicho, né? Um conteúdo ou uma análise, sem nenhuma fala antes, vai só jogar a tua pergunta e depois abre um outro chat, coloca lá um print do teu Instagram, coloca um material do teu empreendimento, coloca o memorial descritivo, coloca a tabela e faz a mesma pergunta depois. Para você ver a absurda diferença na obtenção de informação que você vai ter na sequência. Então, assim, uma das coisas que eu tenho lutado mais para trazer vamos parar de usar ela de forma genérica e vamos trazer um contexto de dados para ela ser mais eficiente, e aí a gente jogar o jogo da IA um pouco mais, né, mano a mano com quem está fazendo isso. E aí, Michele, foi fundamental você trazer isso quando a gente fala da especialidade. E aqui no nosso mercado, que é o mercado de software, de SaaS, Sim. Mais do que nunca, o que não está parando são as grandes, né, eu diria, informações, tanto da Anthropic ou com a OpenAI, dizendo vai acabar os softwares atuais existentes. Imagino que não acontece em empresas como a nossa, que diz assim, será que vai acabar? Uma coisa a gente tem muito claro da nossa estratégia. Por nós sermos especialistas, nichados para o mercado imobiliário, termos hoje 125 bilhões em VGV transacionado, isso representa mais da metade do mercado imobiliário. Então a gente tem muita informação, a gente tem muito dado. Então é para corroborar o que você falou. Então se você é um incorporador, se você é um corretor, você é imobiliário, vai conversar com a inteligência artificial e tem seus dados no seu sistema proprietário, você vai exportar, importar ou conectar. Aqui no CV, a gente conecta no OpenAI de forma automática com o login e senha dele e ele já faz algumas interpretações. Então legal. É isso que você falou, é melhor usar os melhores dos dois mundos, né? Ter um melhor consultor de negócios, que é a IA, com a melhor informação mais segura e não aquela pública geral. Perfeito. Então, isso que você falou é isso. Vamos fortificar o que nós sabemos, que é sermos especialistas do mercado imobiliário. Mas eu quero só provocar uma coisa que você falou aí sobre tráfego pago. Por favor. Cara, assim, o tráfego pago naturalmente era muito forte ali no Google, entre outros, mas está mudando totalmente o formato, porque as pessoas estão começando a buscar muito na IA. Tá. Né? E a IA busca de inúmeras maneiras, né? Principalmente dela, relevância, conteúdo, indexação, entre outras coisas. Está mudando a forma de comprar tráfego pago? Tá mudando. Por causa da IA, né? Justamente, né? A gente sabe que tanto a Meta quanto o Google estão muito preparados para isso, né? Para essa questão da inteligência artificial. A gente teve uma mudança muito grande, inclusive na própria Meta Andrômeda, né, que entrou aí, começou a atuar finalzinho de 2024, se não me engano, 2025 já estava, né, na ativa, e agora toda a galera que estava anunciando precisa se readaptar a esse novo, vamos chamar assim, mecanismo de entrega de anúncio, né, é uma inteligência artificial, né, o Meta Andrômeda, e olha só, nossa, vai fazer muito sentido essa sua pergunta, por quê? A orientação que a gente recebe da Meta, né, a gente que tem essa proximidade com a plataforma e que produz esses anúncios, a parte da estratégia, a gente entendeu que agora a galera que anuncia não vai mais conseguir ter performance sem pensar na jornada do cliente, sabia? Não vai mais. Antes lá, né, para quem tem até a galera que tem algum conhecimento de parte de anúncios vai saber o que eu tô falando. Você botava umas segmentações lá, né, botava a idade de 25 a 45, interesse em imóveis e tchau. Pegava o mesmo criativo, mudava só a cor e colocava lá e pegava às vezes a mesma arte, até inclusive trocava só a cor, botava umas 10 cores diferentes e colocava lá. E vinha lead. Show! Agora, esse mecanismo de entrega, ele olha a copy,
ele olha o vídeo e o cerne central dessa IADA, né, o Meta Andrômeda, por exemplo, a gente está falando de meta, é a copy, é a narrativa do vídeo e não é mais só a segmentação. Então, o que acontece agora? O corretor, o incorporador, o dono de imobiliária, a galera do imobiliário precisa começar a planejar o conteúdo do anúncio com base na jornada. Né? O Meta Andrômeda vai trabalhar, por exemplo, vai fazer um vídeo, né, do empreendimento preparado para quem está começando na jornada a pesquisar, para quem está no meio do caminho, para quem está quase comprando, para quem... E aí entra a questão do dado de novo. Eu sei que você é bem incisiva em relação a isso, mas como é que você tem o conhecimento dessa jornada para você se preparar para essa nova era da IA nos anúncios, se você não tem conhecimento do teu lead, qual é a jornada desse lead? Então, assim, se eu puder dar um insight, assim, né, para quem vai nos assistir, está nos assistindo, né, sobre esse conteúdo a partir de agora, para jogar o jogo da IA junto com os gerenciadores de anúncio da Meta, com a parte lá do Google Ads, para você ser competitivo. Os teus anúncios vão ter que se falar sobre a jornada do cliente. Você vai ter que preparar anúncios, né, sobre a jornada, selecionado para a jornada. E aí a gente vai de novo para a parte de saber, tá, beleza, ótimo, mas qual é a jornada? Qual é essa etapa? Qual é a etapa, por exemplo, né, o incorporador ele está fazendo aquele vídeo, aquele material bonito do empreendimento, mas e a galera que não está fechando negócio, que está visitando e não está, por exemplo, vamos ver uma etapa do funil, tá? Está visitando, mas não está fechando negócio. Vai lá o gestor comercial, olha, galera do marketing. Tá fazendo visita, tá tendo visita, mas a galera não passa da etapa de visita. Aí o marketing vai provavelmente se posicionar para fazer anúncio, para fazer conteúdo voltado para aquela etapa. E o anúncio pago vai caminhar dessa forma também. Então, olha como essa conexão da IA com... personificação, porque a IA total. No final é isso que ela faz. E a IA é isso, a IA ela é uma ferramenta que te permite personalização de jornada. Essa, para mim, é uma das grandes chaves, e aí a galera tem que virar essa chave. É uma ferramenta maravilhosa de tornar o processo, né, de compra do teu cliente mais personalizado. Né? E dá tempo da gente tomar aquele cafezinho, da gente dar um aperto de mão, da gente fazer a parte, né, a outra parte que a IA nunca vai fazer. Né, é a gente que tem que fazer, mas eu sinto que ela nos dá essa liberdade e quem está aproveitando disso está se dando bem. E aí eu, como bom vendedor que sou, não posso deixar de aproveitar o momento e dizer, o CV, quando lançou o CRM para o mercado imobiliário, eu não sei se você já viu isso bem didaticamente, a gente criou uma metodologia chamada CRM 5.0. Por quê? Porque o mercado estava muito confuso em entender CRM como pós-venda. No final, um CRM é uma jornada completa do cliente. Tanto que o que fez a gente crescer e ser um líder disparado foi fazer a jornada completa, a pré-venda, a venda, o pós-venda, o quarto pilar, que é gestão, que são os dados, e o quinto, que a gente chama que é ecossistema. O que é ecossistema? Ter APIs, está aberto para conexões e integrações como IA. Então, você falando a importância da jornada, então o que você está dizendo para quem está nos assistindo? Pessoal, utilize a IA com o dado e saiba como alimentar essa IA no momento certo da jornada com storytelling e o conteúdo correto. Perfeito. E aonde você vai pegar isso? Cara, busque uma solução de CRM que você tiver. Eu não quero a minha não, né? Eu estou só sugerindo para você. Não, a bola é essa. Tu pegou bem esse momento, assim, né? Se eu pudesse dar um conselho nesse sentido, é exatamente isso. Se você quer ser um profissional do mercado imobiliário, você tem uma empresa, e você quer se tornar competitivo, e a gente falou antes também, né, de você ter uma empresa viva, né, que perdure, que tenha anos de transformação na vida das outras pessoas também, se você quer se manter... Eu sei que parece que a gente tá falando, assim, né, comercialmente, mas não é. É realidade, né? Você precisa começar a implantar essa cultura dentro da sua empresa, estudo de jornada, trazer essa jornada baseada em dados, porque é isso. Falo, gente, de coração, assim, acompanhei muitos corretores, muitas incorporadoras, é isso que traz o que a gente fala que é resultado, é recorrência em vendas. Para mim, hoje, resultado não é um Instagram com 50 mil seguidores, não é isso o resultado para mim. Resultado para mim é recorrer, é vender todos os meses, né? Dentro da meta, né, de cada empresa. Perfeito ter isso, né? Ter previsibilidade e ter continuidade de vendas para você ter constância de crescimento. Exato. Para mim, hoje, falo assim, gente, sem pensar duas vezes, não existe um outro caminho para que isso aconteça. Se você não tiver visão de dados e jornada do cliente e processo, não tem como. Não tem como escalar, não tem como você ter recorrência. Né? Michele, aproveitando, falando de dados, a gente sabe tanto essa importância e a gente tem tanto dado, principalmente dentro do CV, né, que são eu vou dar um dado de 2025 para você, 105 bilhões em VGV, mais o Anapro que a gente adquiriu,
Isso dá 130 bilhões em VGVs vendidos dentro do CV, quase 300 mil unidades. Olha a quantidade de informação. Foi nisso que 2024 para 2025 a gente criou o IDI, que é o Índice de Demanda Imobiliária, junto com o Cienge, junto com o grupo Prospecta, que criou a metodologia, e junto principalmente com a CEBIC, Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil. Para quê? Para dizer mercado. A gente está dando um índice de demanda dizendo quais são as cidades no ranking de 0 a 1 que tem uma maior demanda e captação e adaptação de um lançamento imobiliário. Quero lançar, quero saber onde está mais pujante. E ela une vários indicadores: socioeconômico, oferta de terceiro, velocidade de vendas e captação de lead. Isso tudo com dado real, não é dado que você escuta o autodeclaratório, lógico, de forma anonimizada. Por que eu quis trazer isso? Se você não, eu acho que você já conhece. Já. Quem está nos assistindo conhece o IDI, é gratuito a pesquisa. É uma riqueza, aí, gente. É uma riqueza. Não é o dado individual que ajuda você a tomar decisão, é um dado nacional, um dado estatístico global que ajuda na tomada de decisões estratégicas de vocês. Aí eu digo que é o nosso papel, Michele, a gente está investindo muito nisso, né, com equipe, com software, com tecnologia, com maturação, para a gente gerar vários índices para o mercado imobiliário. Né? Então você falou muito de dado, cara, eu tenho que trazer isso aqui. Eu acabei de gravar um podcast, vocês podem também clicar aqui e assistir do último recorte de 2025. Legal. Bom, Michele, concluindo, o papo tá bacana, fantástico, eu queria perguntar a você duas coisas. Primeiro, o que estão nossos próximos anos com a inteligência artificial? Eu quero fazer... Claro, pode ir? Não, vá. E o segundo, qual é a sua perspectiva do mercado imobiliário para esse ano? Ah, que legal. Olha, eu quero fazer um complemento sobre o que você falou antes do IDI, e eu já acompanhei também, né? E assim, ó, imagina, eu quero até deixar uma pimenta, quero deixar uma pulguinha atrás da orelha deles. Porque imagina, gente, estrategicamente, você pegar os dados macro do IDI, né, que é isso, e cruzar com os teus dados micro do CRM, para usar isso de forma estratégica. Cara, sério, assim, falar a verdade, fico até empolgada, porque... Imagina assim, ó, o estudo que ele faz? Ele mostra uma demanda potencial, né, do lugar, etc. Isso. E o CRM, ele mostra o que? Comportamento de compra. Então, quando você cruza o dado de comportamento de compra com o dado de demanda, você tem o ouro, assim, você tem a faca e a faca e o queijo na mão, né? Então, acho que quando você cruza, acho que isso quero só deixar instigar a galera a realmente fuçar mais sobre isso, né? Porque realmente, gente, assim, ó, você não tem daí mais só o seu dado micro, né? O teu dado de comportamento, mas você tem o dado de demanda. Então, tanto para quem tem produto parado ou para quem tem produto para lançar, maravilhoso, e aí você consegue ser muito mais assertivo. Então, só para deixar uma cerejinha aí para a galera do bolo sobre a questão do IDI, que é fantástico. Então, foi muito bom celebrar. Mas sobre as perspectivas, né? As perspectivas também para que a galera possa esperar. Eu sempre gosto de dar alguns conselhos assim. A gente falou disso já aqui, eu vou ser um pouco repetitiva, mas é necessário, né? Para que a galera estude, né? Quem, né, tiver como adquirir conhecimento sobre inteligência artificial, faça isso. Né, e use ela de uma maneira, a gente falou, né, uma maneira não genérica, né, implantar também, né, eu acho que isso é muito bacana, isso falando tanto da questão de incorporação com a parte da venda da imobiliária, cultura e valores, né, a gente tem pesquisas aí mostrando, né, que as pessoas de fato se conectam muito mais, né, e optam por comprar com pessoas, com empresas, né, que têm os mesmos valores que elas têm, então construir uma cultura, colocar isso na comunicação, e eu sempre falo, nenhuma ação de marketing, nenhuma campanha, nenhum outdoor, nada vai substituir você ser especialista naquela pessoa que precisa daquilo que você vende. Nada vai substituir isso. Né? Você se tornar um especialista. Mas é impossível a gente se tornar especialista sem informação. Né? Sem estudar essa pessoa, sem ter dados sobre essa pessoa. É impossível. Então hoje, né, as maiores performances em incorporação, em venda, em imobiliária, locação, enfim, tem essa especialidade de dizer, olha, eu sei tudo sobre o meu cliente. Eu sei onde ele está, eu sei o que ele faz, eu sei o que ele precisa, e é por isso que eu consigo atendê-lo. Então, é óbvio que a gente precisa, né, se especializar em várias coisas, em tecnologia, mas, né, buscar aprender sobre esse cliente, saber tudo sobre ele e armazenar essa informação, né, ter esse dado disponível para que você possa jogar o jogo assim, ó, né, em alto nível, né, jogar esse jogo do mercado imobiliário em alto nível. Bom, Michele, sensacional, muito obrigado.
né? Quero agradecer demais sua presença aqui. Pode contar junto com o CVCRM para juntos, né, a gente multiplicar conhecimento do mercado imobiliário. Muito bom, Show? Eu agradeço também, fechou. Muito bom, passar muito rápido, né? O nosso papo, um papo muito bom, muito produtivo. E contem comigo também, né? Acho que o mercado precisa do que vocês estão fazendo, assim, né? Essa consciência, essa criação de cultura, de dados, essa questão, né? De vocês servem muito no mercado imobiliário, na vida das pessoas. Então, eu acho que, nossa, né? A gente precisa, contem comigo também para difundir isso. E tamo junto. Show de bola! Pessoal, acabamos de conversar com Michelle Miller. Entre nas redes sociais, no Instagram dela, no LinkedIn, acompanhe. Tem muitas informações muito bacanas sobre marketing imobiliário, principalmente com inteligência artificial. Né? E eu quero agradecer sua presença aqui nos acompanhando, nos assistindo. Né? Compartilhe, multiplique, replique esse conteúdo para todo mundo aí que faça sentido, que é louco e apaixonado pelo mercado imobiliário. E até a próxima! Valeu! Show! Obrigado, Michelle! Valeu!